Deus em Hebreus, capítulo 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 6. E vamos dar continuidade à nossa exposição sequenciada, todo terceiro domingo do mês, em Hebreus, capítulo 6. Epístola aos Hebreus, dessa feita, no capítulo 6. Versículo 13 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como um precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, os nossos lábios, Senhor, nós já cantamos aqui, nós já oramos aqui, Senhor. Recebemos, Senhor, e queremos que recebemos, sem dúvida, o Teu perdão e a purificação que vem do sangue do Cordeiro. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor purifique os nossos ouvidos, pedimos que o Senhor encha os nossos corações e permita-nos, Senhor, conceda-nos a graça de estarmos atentos à pregação e à exposição da Tua Palavra, este meio de graça que o Senhor nos deu para nos nutrir a fé, nos fortalecer em meio às nossas fraquezas, Senhor. Diante da glória que nós veremos nesse texto, Senhor, das Tuas promessas, que sejamos consolados e fortalecidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos, por favor, se você ver a página e voltar comigo um pouco, nós vimos que no capítulo 5, no versículo 10, o autor dos Hebreus ele vinha discorrendo acerca da superioridade de Cristo, desde o capítulo 1, a sua superioridade com relação aos profetas, com relação aos anjos, com relação ao próprio Moisés, e ele iria introduzir uma nova temática, a superioridade de Cristo em relação aos sumos sacerdotes da antiga aliança. E ele vai seguir, na verdade, ele deixa claro que vai fazer isso, o caminho da superioridade de Cristo, apontando para a sua ordem sacerdotal. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele ia começar a tratar desse tema quando ele se apercebe de uma coisa. Esse tema tem uma complexidade. Eu vou precisar esmiuçar ele. E eu estou me deparando com a realidade diante de vocês, o autor diz. Eu não deveria pensar que esse tema seria difícil para vocês. Vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são meninos. Eu deveria tratar desse assunto com toda a tranquilidade, sem considerá-lo difícil demais. Mas vocês têm se mostrado imaturos, ou seja, na linguagem do autor dos Hebreus, vocês têm se mostrado tardios em ouvir, tardios em aprender a palavra de Deus. Então, do capítulo 5, versículo 11, irmãos, até o capítulo 6, o versículo 12, o autor dos Hebreus traz duas repreensões. A primeira é uma repreensão contra a imaturidade espiritual, e a segunda, que não seria uma repreensão, mas um alerta, contra a apostasia. E nós vimos que imaturidade espiritual e apostasia caminham lado a lado. Se você caminha muito tempo na sua caminhada cristã imaturo, de forma imatura, a apostasia está batendo a sua porta o tempo todo. Quando ele está terminando o raciocínio, irmãos, acerca da apostasia, veja o versículo 12 do capítulo 6. E ele fala assim, na verdade, versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então ele introduz aqui novamente o tema, ou melhor, ele introduz o tema da esperança.
Veja, vocês não vão apostatar. Nós esperamos algo melhor de vocês. Nós temos evidência de salvação em vocês. Mas nós queremos e estamos encorajando vocês para que vocês caminhem até o fim, certos da esperança, ou certos da salvação, a certeza de salvação. Para que, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Então, a partir de agora, irmãos, do versículo 13 até o versículo 20, o autor aos Hebreus vai expandir esse temazinho que ele falou no final: se tornarem participantes, serem imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, pela longanimidade, herdaram as promessas. E por que, irmãos, o autor aos Hebreus coloca as promessas aqui, logo após ter falado sobre imaturidade e apostasia? É porque exatamente, irmãos, a esperança e a certeza e o agarrar-se às promessas é o remédio que Deus nos deu para que fujamos desses dois perigos, da imaturidade e especialmente da apostasia. Esse é o remédio, irmãos, para nos fortalecer em meio aos desânimos na caminhada cristã. Fé nas promessas e a paciência para recebê-las. As promessas são a nossa âncora. É isso que o autor dos Hebreus vai nos ensinar hoje pela manhã, irmãos. Por isso, primeiramente, nós veremos o Deus e as suas promessas. Veja comigo, por favor, o versículo 13 até o versículo 17, por favor. O autor diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. Veja, irmãos, o autor dos Hebreus, então, passa a nos falar acerca das promessas de Deus como aquilo que nós devemos buscar para nós não sermos indolentes, para nós termos nela o remédio para a nossa imaturidade e o perigo da apostasia. Para o autor, então, irmãos, e aqui essa informação é importante, as promessas de Deus, no meio dessa perseguição que esses judeus estavam passando e muitos estavam abandonando a fé, é fundamental para a perseverança. Só para vocês terem ideia, ele faz 11 menções diretas, fora as indiretas, às promessas de Deus em toda a epístola. Em toda a epístola de 13 capítulos, ele faz 11 menções diretas às promessas de Deus. O autor, então, irmãos, nos mostra exatamente como funciona essa dinâmica de nós esperarmos e termos fé nas promessas, que paciência para recebermos, e que essa fé e essa paciência nos fortalece. Ele vai mostrar então essa dinâmica a partir da promessa que Deus fez a Abraão. Não é que a promessa que Deus fez a Abraão, irmão, seja a única promessa da Escritura Sagrada, mas ela é um marco. Ela é um marco no tocante ao pacto da graça. Então, nós temos uma verdade aqui, irmãos. Se nós pudéssemos resumir esses versículos que nós lemos em uma frase, seria: Deus faz promessas ao seu povo sob juramento. Deus faz promessa ao seu povo sob juramento. Percebe então? Nós temos aqui 3 verdades nesse primeiro momento. Deus faz promessas a quem? Ao seu povo, como sob juramento. Essas 3 promessas, essas 3 verdades é o que o autor nos mostra. Veja por favor o versículo 13 no iníciozinho dele. Pois, quando Deus fez a promessa, essa informação aqui, irmãos, já é suficiente para alegrar o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos deparamos com o Deus que é Criador, e como nós muito bem temos visto na exposição de Gênesis, que o fato de Deus ser Criador lhe traz a posição de soberano rei, que define como a sua criação funciona, a quem nós devemos ouvir para entendermos se nós queremos estudar e conhecer melhor a criação. Quando nós nos deparamos com essa realidade, nos é posta indubitavelmente e naturalmente que Deus ele é o legislador. Ele estabelece as leis, ele estabelece a ordem.
Mas quando nós ouvimos também, irmãos, que Deus ele faz promessas, e já no pacto de obras nós vimos Deus fazendo promessas, porque faz parte da natureza do pacto, Ele é um Deus de promessas, porque Ele é um Deus do pacto, o nosso coração se alegra, porque nós descobrimos que Deus não é apenas um Deus de lei, como alguns tendem a ver. E quando vem dessa forma, Deus é um carrasco, é um tirano, mas Deus também é um Deus de promessas, irmãos. Ele faz promessas. Essa informação, às vezes ele é rápido, passa percebido, mas é fundamental para entendermos quem é o nosso Deus. Ele não é apenas um Deus que diz, faça isso, faça assado. Não faça isso, não faça assado. Ele também dá promessas ao seu povo. No caso da promessa a Abraão, irmãos, foi um descendente, e especificamente o descendente a quem Deus daria tudo que ele prometera a Abraão e por meio de quem ele abençoaria todas as nações. Na sua providência nós lemos agora, na leitura sequenciada da Escritura Sagrada, Gênesis 12. É um desses textos em que o Senhor faz promessa a Abraão. Abra por favor ainda Gênesis 17 e vejamos a promessa que Deus faz a ele. No versículo 14 o autor faz referência a essa promessa, mas vamos ver onde na Escritura Sagrada essa promessa ocorreu. Gênesis 12, 3, o Senhor prometeu que multiplicaria a sua descendência, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações. No capítulo 17, então, Deus entra em pacto com Abraão e esclarece mais ainda essa promessa, versículos 7 e 8. Gênesis 17, versículos 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora vamos para Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo 3, e vejamos o que Paulo fala acerca dessa promessa. Gálatas capítulo 3, por favor. Versículo 18 e 19. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que Deus a Abraão concedeu gratuitamente. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, irmãos, a promessa de Deus a Abraão é um tema central em toda a Escritura Sagrada. Ela perpassa toda a Escritura Sagrada. A promessa de Deus, irmãos, o autor aos Hebreus quer que nós entendamos, elas são como boias colocadas em um anzol. Não sei se você já pescou ou se você viu alguém pescando, mas todo anzol, irmãos, possui duas coisas: uma boia e um chumbinho. As promessas, então, irmãos, são como boias. Os chumbinhos é como a lei. A lei são como os chumbinhos, Os chumbinhos afundam o anzol e o deixam estável. As promessas o deixam na superfície. Se tivéssemos apenas as leis, irmãos, nós afundaríamos no desespero. Se tivéssemos apenas as boias, seríamos instáveis. Deus nos deu as suas leis e as suas promessas. As promessas de Deus, irmãos, não são aquilo que muitos pensam que ela é. Deixa eu me explicar o que eu quero dizer com isso. As promessas de Deus não são aquilo que nós inventamos ser promessa de Deus. Muitos colocam, irmãos, promessas na boca de Deus, como se Deus estivesse prometendo coisas que Ele nunca prometeu e que Ele não promete e nunca prometeria. Homens que se levantam em profetadas, em assim diz o Senhor, varão para ti, e colocam promessas na boca de Deus. E essas promessas elas não vão ser cumpridas porque Deus não as prometeu. No final, os homens se frustram com Deus e não com aqueles que prometeram. Tais profetas, irmãos, tais profetas são como os falsos profetas que o Senhor repreendeu por meio de Jeremias. Abram, por favor, em Jeremias capítulo 23, versículo 32. Jeremias capítulo 23, versículo 32.
contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Esses profetas, irmãos, que em nossa geração se levantam colocando promessas na boca de Deus, são como falsos profetas, são como instrumentos de Satanás, que fazem com que o povo se distancie das verdadeiras promessas de Deus, que é o que o autor aos Hebreus quer que nós nos agarremos, para colocar sua confiança em promessas que Deus não fez. Por isso, irmãos, nós somos chamados a confiarmos na palavra de Deus como o suficiente para nos dar suas promessas. Deixa-me dar um exemplo, então, irmão, do que eu estou querendo dizer com promessas que colocam na boca de Deus. Além daquelas que são da própria cabeça desses homens, né? Quando eles inventam da sua própria cabeça promessas dizendo que Deus vai lhe dar uma mulher em um mês, Deus vai lhe dar uma casa, Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe curar. Quando Deus não prometeu estas coisas necessariamente, você tem aquelas promessas que eles tiram da própria Escritura Sagrada, distorcendo o texto. Eu vou dar um exemplo muito claro e muito comum. Aquela promessa que foi feita a Ana, de Eucana. Lembra? Quando o sacerdote Eli ela estava orando porque ela não tinha filho, desesperada e angustiada. Então, o Senhor Deus, por meio do sacerdote Eli, promete um filho àquela mulher, a Ana, esposa de Eucana. E esse filho veio a ser Samuel, o profeta. Então, muitos pregadores que colocam promessas na boca de Deus, o que é que eles fazem? Veja, o Senhor está prometendo para você, mulher, hoje, que não gerou, que não concebeu, que Ele te dará um filho. Ele vai fazer isso porque Ele prometeu. A pergunta é isso que o texto está querendo que a gente crê? É essa a verdade da promessa de Deus que nós queremos, que o Senhor quer que nós aprendamos? Não, irmãos. O ponto é, o texto nos mostra que sim, o Senhor pode dar filhos àquelas que não conseguem conceber, porque é o Senhor que abre a madre, é o Senhor que abre o ventre. Mas a questão é que nós entendemos que é o Senhor que pode fazer, com base nesse texto, em que o Senhor está prometendo que certamente Ele fará a qualquer das ouvintes que estão ouvindo uma pregação, há uma distância muito grande. São homens que põem promessas na boca de Deus, quando Deus não prometeu. Qual a postura que nós devemos ter então, irmão? Porque alguém pode falar assim, mas pastor, aconteceu comigo, né? Prometeram para mim uma dessas profetadas e aconteceu comigo. E se eu falar com os irmãos que já aconteceu comigo também? Eu contei esses dias para o conselho e na reunião de oração, que eu ia para uma reunião de oração às 5 horas da manhã, irmãos. Quase todo dia eu ia para uma reunião de oração às 5 horas da manhã. E lá nessa reunião de oração, eu tinha uma irmãzinha que gostava muito dela, e ela também gostava de mim, e se levantou umas 2 ou 3 vezes para falar assim, eu vou te fazer um grande pastor, vou lhe dar uma grande igreja, você será um grande pregador, eis que eu estou te dizendo. E meu coração já tinha certeza da minha vocação pastoral, eu queria ser pastor, eu ouvia tudo aquilo, já estava sendo discipulado na fé reformada, guardava meu coração, não colocava minha expectativa naquilo. Aí eu contei para o presbítero Jonas, o presbítero Jonas falou, pastor, é muito fácil, né, dar essa profetada. O pessoal sabia que você era vocacionado, é muito fácil dar essa profetada. Mas o ponto, irmãos, é que eu poderia dizer assim, hoje, eu não diria que eu sou um grande pastor, né, não sei pela altura, mas hoje eu sou pastor. Alguém poderia dizer, está vendo, pastor? Aconteceu, profetizaram para o Senhor, prometeram para o Senhor, Deus prometeu por meio dessa irmãzinha e o Senhor agora é o pastor. A postura da gente tem que ser diferente, irmãos. Aconteceu apesar disso, pois muitas vezes as pessoas se levantam prometendo coisas que Deus não faz, porque Deus nunca prometeu. Eu digo tudo isso, irmãos, para que o argumento seja fechado aqui no seguinte ponto: as promessas que nós devemos nos agarrar não são as promessas inventadas por homens, mas é a palavra de Deus, as suas promessas em sua palavra, irmãos. Talvez, queridos, com tudo isso, conforme o Senhor falou em Deuteronômio 13, 1 a 4, o Senhor esteja nos provando, para saber se nós confiamos na sua palavra ou nas imaginações dos homens e em sonhos de falsos profetas. John certa vez falou, se vai além da Escritura, ou se é contrário a ela, não vem de Deus. Se fala o que ela já fala, nós não precisamos, já temos a Escritura. Nós somos chamados então, irmãos, a crer nas promessas. Deus faz promessas. E onde estão as promessas? Qual é o baú das promessas de Deus? O baú das promessas de Deus é a sua palavra, irmãos. Ainda, queridos,
Deus faz promessas ao seu povo. Veja, por favor, em Hebreus capítulo 6, entra no versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a quem? A Abraão. Ele fez promessa a Abraão. Abraão, irmãos, é povo de Deus. Na verdade, as promessas feitas a ele foram diversas vezes na Escritura Sagrada estendidas a todo o povo. A Escritura deixa claro, irmãos, que Deus faz promessa ao seu povo. Os seus inimigos, queridos, isto é, aqueles que não se renderam e não se submeteram ao senhorio de Deus, estes não recebem dele promessas. Na verdade, para ser bem mais preciso, a única promessa que eles recebem é de juízo, caso eles rejeitem a promessa de salvação. Vinde todos e se submeterem ao meu filho, creiam no meu filho. Aqueles que desprezam essa promessa só tem uma única promessa, a promessa de juízo, ou seja, ameaças garantidas. Por isso, crente, saiba que todo tesouro e baú das promessas de Deus lhe pertence. Se você é povo de Deus, irmão, se você é crente, as promessas de Deus lhe pertencem. São suas por herança, irmãos. No meio da provação, vá até esse baú, a Escritura, e se farte dessas promessas. No meio da doença e da morte, lembre-se da promessa da ressurreição do corpo, que ainda que seu corpo se degenere e se destrua todinho, seu corpo ressuscitará e habitará em glória com o seu Deus. No meio da provação financeira, lembre-se que é o Senhor que te sustenta e que tudo te pode ser tirado. Você nunca pode ter mais do que o suficiente para a sua existência, ou até mesmo viver apertado. Mas lembre-se da promessa de que Deus nunca vai te desamparar. Ele vai te sustentar. Ele vai prover o necessário para a sua existência. Crê, irmãos, crê nas promessas de Deus e vão até ela na hora da provação, na hora da angústia, recorram a ela. Sabe por quê? Porque Deus fez promessas a Abraão, isto é, Deus fez promessas ao seu povo. Essas promessas, irmãos, nos pertencem. Mas se você não reconheceu a Cristo, nenhum benefício você tem de suas promessas. Você precisa se submeter ao Filho, beijar ao Filho, como o Salmo 2 diz, para que então as suas promessas possam ser, as promessas dele possam ser suas também. E por último, irmão, nesse primeiro momento do texto, o autor nos ensina que Deus faz promessas ao seu povo sob juramento. Sob juramento, veja, versículo 13, versículo 18, né? Especialmente versículo 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. Por último, então, irmão, nesse primeiro momento, o autor traz a natureza dessas promessas. Qual é a natureza dessas promessas, irmãos? Deus prometeu sob juramento. Veja o versículo 13. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou por si mesmo. Ele diz isso, irmão, nos dizendo duas coisas acerca do juramento de Deus. A primeira é que Deus fez essa promessa sob juramento. Ponto. A segunda é que ele jurou por aquilo que é mais superior. Jurou por si mesmo. E agora eu quero explicar o porquê disso, irmãos. Ele jurou porque os homens têm o juramento como algo certo. Infelizmente, na nossa sociedade hoje, a palavra não vale tanto. Né? Você precisa ter uma série de garantias para que a pessoa possa cumprir. E por qualquer motivo, os homens quebram a sua palavra. Mas no Antigo Oriente, quando você não tinha uma estrutura de cartório, de reconhecimento de firma e qualquer outra coisa, a palavra era muito sério. A sua palavra tinha que ser sim, sim e não, não. E por meio de juramentos, eles fechavam acordos. Então o Senhor faz um juramento para que os homens que entendem que o juramento é algo sério, para deixar claro, o que eu estou falando é algo sério, não é algo volátil. E ele até usa uma palavra específica, irmãos, para deixar claro que não é um juramento qualquer, é um juramento certo, de certeza e de firmeza. O argumento do escritor, permitam-me citar Calvino, ele diz: parte do menor para o maior. Se a confiança é depositada no juramento de um ser humano, porque
que por natureza é infiel, muito mais, uma vez que ele invoca o nome de Deus como garantia, quanto mais confiança se deve a Deus, que é a eterna verdade e que jura por si mesmo. E aqui vem o segundo ponto, irmãos. Deus, ele jura e jura por si mesmo, né? Uma coisa que não deve ser feita de maneira tão volátil, né? A gente entende isso hoje de maneira mais claramente, mas a pessoa que fala assim, eu juro por Deus, né? Por qualquer coisa, a pessoa está numa brincadeira, a pessoa é sério, eu juro por Deus. A gente já viu que isso é tomar o nome de Deus em vão, irmãos, né? Aí hoje em dia as pessoas, eu juro pela minha avó morta, né? Eu juro, quando a gente era pequena a gente fazia essas coisas, né? A gente evocava coisas que para nós pareciam ser preciosas, pareciam ser aquilo que a gente tem um melhor valor e que nós não abriríamos mão daquilo por uma mentira. O que está sendo feito aqui é exatamente essa coisa, irmãos. É exatamente isso. Deus jura por aquilo que é superior. Os homens juravam, eu juro pelos céus e por Deus que habita nos céus, para que os homens tivessem por certeza. O que ele está falando é verdade. Deus disse, não tem ninguém superior a mim. Eu juro por mim mesmo. Eu juro por amor do meu nome. Eu juro pelo meu nome. Eu cumprirei essa promessa que eu te faço. Se alguém pronuncia o nome de Deus, tal ato assume um caráter de extrema seriedade. Quanto mais quando o próprio Deus, Ele mesmo jura em seu próprio nome. É para nós termos certeza, irmãos, que essa resolução ela é firme. Deus cumprirá o que Ele prometeu. Irmãos, se Deus nos deu promessa, nós não devemos descrer dela. E quanto mais nós caminhamos, queridos, na vida cristã, às vezes nós nos pegamos em situações de aflição, em que as nossas pernas tremem, o nosso coração treme, e a primeira coisa que nos vem é o quê? Falta de fé nas promessas de Deus. Nós não cremos que Deus fará aquilo que Ele havia prometido. Nós não cremos que Ele tem o poder de fazer o que Ele disse que Ele tem poder. Irmãos, Deus jurou por si mesmo, eu cumprirei. Ele fala em Números 23, versículo 19, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que Deus não é homem para que minta. Ele não é eu e você, irmãos, que nós juramos uma coisa, prometemos uma coisa, quando nos é conveniente nós mudamos aquilo para aquilo que seja mais conveniente. Não, Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos, da promessa, é para já desfrutarmos das coisas que foram prometidas. É assim que o Espírito Santo é chamado em Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Por que é assim que o Espírito Santo é designado, irmãos? Para deixar claro que ao termos o Espírito Santo, nós já desfrutamos das promessas que Deus nos dará e consumará perpetuamente. Das promessas que foram garantidas, da regeneração de todas as coisas. Aquilo que Ele prometeu, Ele efetivará. Nós já desfrutamos dessa realidade, irmãos. Por que então, queridos, nós acreditamos nas promessas dos homens, mesmo que sejam quando documentadas em cartório ou qualquer coisa? A gente acredita, a gente espera que aquilo seja cumprido, e a gente espera não porque Ele prometeu, não porque foi reconhecido em cartório, não porque Ele tem um compromisso. E a gente coloca confiança nisso, a gente crê nisso. Por que, irmãos? Por que nós não creremos nas promessas que Deus nos garantiu? Por que, crente? Na hora da aprovação, eu e você, a primeira coisa que fazemos é descrer das promessas de Deus. Nós não corremos para ela, nós corremos para a aflição e para a descrença. Diante disso, irmãos, diante desse juramento tão firme do Senhor, nós temos que crer em suas promessas. Se Ele nos prometeu vida eterna, Ele nos dará vida eterna. Se Ele nos prometeu ressurreição, nós nos últimos momentos da nossa morte, nós vamos nos lembrar dessa promessa. Eu estou morrendo, mas meu corpo ressuscitará, porque meu Deus prometeu. Meu Deus prometeu. Bavinck falou, irmãos, me permita citá-lo aqui. Nenhum cálculo ou deliberação humana pode promover o cumprimento dessa promessa de Deus. E muito menos a fraqueza e os pecados humanos podem impedir esse cumprimento. Pois Deus é aquele que dá e que cumpre a promessa. Aquele que dá a promessa e que cumpre a promessa. Assim mesmo, quando Ele pune o pecado, Ele cumpre o seu propósito. Israel, assim como a Jacó, só usufruiu dessa promessa e bênção do Senhor quando, refinado pelo sofrimento, com sua força quebrada,
ele lança a vitória através da luta de fé e de oração. Da luta de fé e de oração. E aqui então, irmãos, nós avançamos para o segundo momento do texto, o segundo ponto, que é a paciência e as promessas de Deus. Deus faz promessas ao seu povo. Como então é a relação do seu povo com a promessa? Se Deus promete, nós acabamos de ver que o povo tem que crer na sua promessa. Mas qual é o outro ponto? Porque o autor falou, vocês têm que colocar a sua fé e a paciência na promessa. Veja o versículo 15, por favor, do capítulo 6. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Irmãos, a segunda coisa que o autor nos ensina é, primeiro, Deus faz promessas ao seu povo sob juramento, e agora o seu povo tem que esperar com fé e com paciência. Queridos, as palavras promessa, paciência, promessa, espera, promessa e esperança, promessa e fé são irmãos siameses, irmãos. Elas sempre aparecem juntos no Novo Testamento. Eu vou diminuir um sempre, porque pode acontecer que um outro não aparece. Mas é comumente, irmãos, quando você vê a palavra promessa, pode procurar ao redor. Você vai ter esperança, você vai ter paciência, você vai ter fé, você vai ter espera. Porque promessa, irmãos, e paciência andam lado a lado. Uma faz parte uma é natureza da outra. É da natureza da promessa a espera e a paciência, irmãos. A espera, queridos, a paciência é essencial para que a promessa cumpra a sua finalidade. Enquanto nós esperamos, irmãos, nós somos trabalhados pela promessa. Enquanto nós esperamos, nós somos ensinados a valorizar o que nos foi prometido, para que quando nós recebamos a promessa, aquilo não seja por mais caro, aquilo não seja por coisa mais preciosa, aquilo que nós temos como a joia da nossa vida. Nós somos, irmãos, nós somos imediatistas, né? A nossa cultura atual, ela nos estimula muito a isso. É fast food, é aplicativo de mensagens instantâneas, e não vou falar WhatsApp para não fazer comercial dos aplicativos. E aí, por exemplo, se uma pessoa manda uma mensagem para a gente, ou melhor, se a gente manda uma mensagem para a pessoa, e a gente vê que a pessoa está online e ela não visualiza, a gente já fica inquieto. Por que fulano não visualizou? Aí, fulano visualiza e não responde. A gente está inquieto. Por que fulano não respondeu? Irmãos, é porque a gente é imediatista, a gente quer as coisas para ontem. E com isso, nós perdemos, se nós aplicamos essa nossa atitude imediata para as promessas de Deus, nós perdemos a finalidade dela, que é nos fazer crescer e amadurecer enquanto nós esperamos. Enquanto esperamos, somos trabalhados por ela. Enquanto esperamos, nós somos refinados. Nós colocamos nosso apreço nessa promessa. Nós valorizamos essa promessa. Nós meditamos nessa promessa. Alguns pensam, irmãos, que a demora de Deus, da parte de Deus, como se fosse fraqueza. Deus é fraco, Deus não existe, Deus não cumpriu as suas promessas ainda. Veja, ele prometeu que ia voltar, até hoje ele não voltou. Teve gente na história da igreja que falou isso, irmãos. No primeiro século já acontecia isso, julgando como se fosse fraqueza de Deus o que ele não fez ainda. Mas é exatamente o contrário, irmãos. Ele está fortalecendo o seu povo, para que quando ele receber, ele saiba valorizar aquilo. Deixa-me ler uma poesia, em forma de música, na verdade, de um cantor chamado Estevão Queiroga. Eu não conheço muito o trabalho desse cantor, é novo, mas me apresentaram essa música, e essa música é muito legal. Veja como ele lida com isso. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O caminho muda, e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, no solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida alargou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O que essa poesia quer nos mostrar, irmãos, é que a caminhada que o Senhor nos faz passar, a espera, é exatamente para fabricar um eu, a semelhança de Cristo. E quando nós somos rebeldes a essa espera, quando nós não meditamos, não somos pacientes, como o autor dos Hebreus está nos falando, irmãos, nós perdemos esse proveito de amadurecimento.
Às vezes, queridos, aqui nós já temos a nossa aplicação. Aproveite o tempo de caminhada que Deus te dá na condição que você está. Às vezes nós ficamos inquietos e queremos já avançar para a próxima etapa. Não, Deus me prometeu um marido, uma esposa, eu quero logo isso. Mas Deus não me deu ainda. Primeiro que nem sempre Deus prometeu, né? Talvez também pode ser o teu dom de celibato. Enfim, mas a gente não usufrui daquele tempo de espera para amadurecer, para crescer. Deus disse que ia suprir a minha necessidade, mas não me deu um emprego ainda. Ele quer que você amadureça na sua dependência dele. Por isso, irmãos, a espera, a paciência é fundamental na promessa. Certifique-se de que você tirou proveito de tudo o que Deus quer que você passe. Mais importa, irmãos, tirar proveito piedoso das provações e das ocasiões da vida do que sair dela e ter o que nós queremos. Mais importa ter proveito piedoso das provações e das ocasiões da vida do que nós simplesmente sairmos dela e não aprendermos o que o Senhor quer que nós aprendamos. E por último, irmãos, a finalidade então. O autor dos Hebreus nos mostra que Deus faz promessa ao seu povo sob juramento, que esse povo tem que esperar com paciência, mas a terceira coisa é a finalidade dessa promessa. Para que Deus nos faz promessas? Veja versículo 18 a 20, por favor. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos no que nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, firme e segura, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui vocês veem no finalzinho do versículo 20, que ele fecha o parêntese que ele havia dado. Ele falou que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abre um parêntese e fala sobre imaturidade e apostasia, e aqui ele está fechando o parêntese, quando ele vai voltar a tratar acerca de Jesus Cristo como sacerdote. Mas o ponto aqui, então, irmãos, que fecha o argumento do autor nesse parêntese, é a finalidade das promessas. Para que Deus faz essas promessas? Nós já vimos algumas no ponto anterior, da paciência. Agora, irmãos, depois de falar tudo isso, ele chega ao ponto principal dessa perícope. Tudo foi falado para mostrar a finalidade das promessas de Deus. Ele introduz isso com um para quê? Veja o versículo 18. Para quê? Para quê? A fim de que? Essa é a finalidade da promessa. Ele nos dá duas finalidades, irmãos. A primeira é para nos consolar ou encorajar. A palavra que é utilizada aqui, irmãos, se você ver, por favor, no versículo 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Essa palavra alento, ela pode ser traduzida como encorajamento, consolo, né? A ideia de alento é isso, é consolo. Algumas versões assim colocam. Essa mesma palavra, irmãos, é utilizada para se referir do Espírito Santo. Lembra quando Cristo fala que enviarei outro conselheiro, ou algumas versões, outro consolador? Essa palavra que aparece. Mas o autor dos Hebreus, todas as vezes que ele usa ela na sua epístola, ele usa referindo-se a encorajamento, a uma exortação, a encorajar. Isso tem tudo a ver, irmãos, com o contexto da epístola. São crentes judeus que estavam desencorajados e abandonando a fé cristã. Então ele encoraja eles. Portanto, essas promessas aqui, irmãos, é o que me parece, elas foram dadas, se nós pudéssemos fazer uma paráfrase. As promessas nos são dadas para nos encorajar na perseverança, para seguirmos firme até o fim. Quando olhamos para o que é prometido, nós temos motivação. O mandamento, irmãos, a lei, ele aponta a direção, mas são as promessas que fazem com que as pernas andem. A promessa é a base onde a lei é obedecida. Abra, por favor, 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja o raciocínio de Paulo, irmãos. Tendo as promessas, então,
tendo elas como base, tendo elas como ponto de partida, santifiquemo-nos, purifiquemo-nos, ou seja, obedeçamos a lei, porque as promessas, irmãos, são o fundamento da nossa obediência à lei. Por isso tudo, irmãos, o autor diz que Deus nos deu a sua promessa para nos encorajar à perseverança. Só tem tais promessas, irmãos, o autor diz, aqueles que já correram para o refúgio, como nós dissemos no início. As promessas de Deus não são para os homens que não se voltaram para Ele. Deus não faz promessas para inimigos. A única promessa que Deus faz para todos é: venham e bebam da minha fonte, venham e usufruam da salvação que eu provi por meio de Cristo Jesus. É o que a gente chama de livre oferta do Evangelho. Mas aqueles que recusam essa livre oferta só tem uma garantia: juízo certo. Aqueles que abraçam a essa promessa têm todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Talvez toda a falta de esperança que você tenha seja porque você não buscou esse refúgio, ou porque talvez você ache que buscou, mas não tenha buscado de maneira certa, irmãos. Quando nós abraçamos as promessas de Deus e temos dela encorajamentos, nós abraçamos a esperança prometida, como o autor dos Hebreus diz. Queridos, quando o desânimo bate, bem como quando o temor e a fraqueza, nós temos de olhar para as promessas de Deus, para as boas promessas de Deus que nós temos em Jesus Cristo, irmãos. Por experiência particular, queridos, todas as vezes que eu me vi muito desanimado por qualquer que fosse a coisa, foi porque eu perdi de vista as doces promessas de Cristo naquela área. Quer no triunfo final, quer na vitória sobre os nossos inimigos com o pecado, quer que Ele vai preservar e cuidar da sua igreja. Todas as vezes, irmãos, que o meu coração se desanimou, foi porque eu perdi de vista as promessas de Deus. E essa é a relação, irmãos. Percamos de vista as promessas e nós cambalearemos. Percamos de vista as promessas de Deus e nós não conseguiríamos caminhar até o fim. Agora, a segunda coisa, então, irmãos, é que essa promessa nos foi dada para ser âncora da alma. Então o autor usa uma imagem, que essa promessa é uma âncora. Âncora de qual barco? Do barco da alma. É uma âncora da alma. Eu não sei se vocês lembram das aulas de física. Se não lembrar, vocês podem conversar com o Daniel. Mas vocês lembram que onda não transporta matéria. Se você deixar um objeto em cima um fluido na água, a onda ela não vai transportar aquele objeto, o objeto sobe e desce. O que movimenta o barco, o que faz com que o barco seja carregado na água, é a correnteza e os ventos. A onda só vai subir e descer, é a correnteza e os ventos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a âncora ela não é utilizada apenas quando o barco está aportado, quando ele está parado. Você joga a âncora para que ele fique lá no canteiro. Não. A âncora também é usada, irmãos, nos momentos das tempestades. Quando você está em alto mar e as ondas são enormes, e aí sim as ondas ali transportam matéria, porque os ventos estão batendo nas ondas e as ondas estão jogando água. E os ventos fortes e a água empurrando para lá e para cá. O que é que os marinheiros faziam? E fazem? Jogam as âncoras mais fundo que eles podem, sim, no vazio. Jogam fundo. Para quê? Para que então o barco tenha instabilidade. Né? O ponto em que o barco vai mudar. E ele fica com estabilidade. O vento bate, a onda bate e ele não vira. É exatamente esse o uso da âncora que o autor quer que nós entendamos, irmãos. As promessas são como âncoras, para que no meio da provação, no meio das aflições, elas sejam lançadas para baixo? Não, o autor diz, para cima. Para onde Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, já entrou como nosso precursor. Ele entrou na nossa frente e é lá que a nossa âncora está. A nossa esperança está depositada lá. Porque na hora da aflição, não é para baixo que eu olho para lá. Eu olho para Cristo, o sumo sacerdote que tem intercedido por nós, irmãos. Quando os fortes ventos da provação e da tentação batem sobre teu coração, crente, é para lá que a sua âncora tem que estar. É para lá que você tem que olhar. Em Cristo, na presença de Deus, o nosso sumo sacerdote. Uma vez que Cristo entrou nos céus, irmãos, a nossa fé tem que ser dirigida para lá. Temos aqui, ou seja, temos nessa verdade, a fonte da nossa paz, a fonte do nosso consolo. E por que nós não sucumbimos, irmãos? Por que nós não sucumbimos? O autor dos Hebreus vai nos dizer. Porque Cristo intercede por nós.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Se a sua intercessão cessasse por um momento só, irmãos, a sua igreja cairia. A sua igreja não subsistiria. Irmãos, quanto mais olharmos para baixo, para as limitações, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, mais nós nos desesperaremos. Vemos e convenhamos, irmãos, o nosso coração é extremamente desanimador. O pecado dos outros é extremamente desanimador. A situação da nossa nação é extremamente desanimadora. Quando surge uma possibilidade melhora, ela é sufocada. Qual a esperança nós temos, irmãos? Se nós colocássemos a nossa âncora nessa criação, nas promessas que os homens nos fazem, no nosso próprio coração, nós sucumbiremos em meio às tempestades. Mas se nós usarmos as promessas de Deus, irmãos, como o autor de Deus nos diz, como âncoras, como nossa esperança, colocando elas em Cristo onde ela está, nós passaremos pelas provações, nós passaremos pelos desânimos, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, pelos nossos pecados, pelos pecados dos outros, e nós não sucumbiremos, nós não afundaremos, irmãos. Sem tal âncora, sem aquele que habita acima do sol, essa vida abaixo do sol é por demais fatigosa, é por demais desanimadora. Essa âncora, irmãos, é fundamental para toda a vida. Entretanto, muito mais na hora da morte. Se a nossa firmeza e segurança estiver nesse mundo, na hora da morte, o que mais temeremos é deixá-lo. Por isso que as promessas, irmãos, ela é para toda a vida, inclusive para a morte. Não é apenas para a nossa caminhada aqui. Nos últimos segundos, irmãos, da nossa vida, quando nossos olhos estiverem sendo fechados e nosso espírito estiver se esvaindo, é para as promessas de Deus que nós devemos olhar. Nós não vamos olhar para o que nós construímos. Nós não vamos olhar para o legado, o que é que nós deixamos. Não, isso não nos importa. O que vai nos importar, e o que importa de ateu a crente, é o que vai acontecer quando os olhos se fecharem. E para o crente, nós temos as promessas. Que essa promessa, irmãos, que essas âncoras na nossa vida e na nossa morte seja o nosso consolo. Na vida e na morte, sabemos que pertencemos a Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça, irmãos. Oremos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor não apenas nos deu leis, mas antes, Senhor, antes da tua lei ser revelada de maneira escriturada, embora já no nosso coração estivesse escrita, o Senhor nos deu promessas. A promessa por meio do nosso pai na fé, Abraão, de que o Senhor providenciaria um descendente por meio de quem nos abençoaria, Senhor. Obrigado, Pai, porque essas promessas são a nossa estabilidade.